Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Nesta terça-feira, dia 14 de julho de 2020, dando sequência às nossas lives que eu batizei de entrevista com as juristas. Olá, meus amigos que estão aqui nos assistindo, muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Nossa conversa da tarde de hoje será com a minha amiga querida, a professora Marília Xavier. Saudações a vocês todos, a vocês todas. O prenúncio aqui não foi bom, viu? Porque quando eu comecei a entrar aqui na live, a minha internet caiu. Marília, eu espero que a gente consiga hoje seguimos direito na do IBDFAN, porque a internet não ajudou. Eu estava com a minha internet no 4G, Marília, e a internet deu uma falhada, e eu estou no Wi-Fi. Se ela cair, eu volto para o 4G para ver se a gente consegue ter uma conversa minimamente equilibrada, porque, infelizmente, nesses tempos pandêmicos, a internet não é sempre nossa camarada. Às vezes ela é nossa carrasca, tá certo? Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Simão. Boa tarde aí a todos os nossos colegas que nos ouvem ao vivo, que depois também vão assistir aí essa transmissão, essa nossa gravação. E quero desejar agradecer, Simão, porque eu realmente me senti muito honrada, né, de figurar aí no hall de juristas que você selecionou, né? São pessoas que eu tive a oportunidade de ladear aí, então, esse convite para essa live tão especial, e são mulheres que eu igualmente admiro, que foram, né, minhas professoras e que realmente me inspiraram muito. Então, eu me senti, assim, muito agraciada com esse convite, muito feliz e contente de ter mais uma oportunidade também de diálogo aqui nesse momento tão complexo aí da nossa existência. E, Marília, eu queria dizer o seguinte, eu tenho uma teoria, Marília, que as pessoas que valem a pena conversar independem do gênero. Mas eu tenho tantas mulheres que valem a pena conversar que eu batizei de conversa com as juristas para exatamente ressaltar o meu prazer, a minha alegria e a minha gratidão de ter pessoas amigas como vocês. E você está no hall das minhas queridas amigas, está no hall das melhores juristas do Brasil, e não me venha falar, não, Simão, imagine, porque aqui todos os elogios eu faço, vocês concordam. E está no hall também é um canto do meu coração de quem foi meu ex ou minha ex-aluna ou aluno, a depender do caso, e que teve uma vez sentada à minha frente, do lado de lá dos bancos, e hoje está sentada ao meu lado, do lado de cá dos bancos escolares. Então, eu tenho ainda pela Marília esse afeto suplementar, que a Marília, uma época da sua vida muito pregressa, muito jovem, doutoranda, sentou aqui nos bancos da faculdade e eu tive a alegria de conhecê-la como aluna. Então, para mim, é uma alegria inenarrável poder conversar com uma pessoa tão espetacular quanto você, viu, minha querida? Obrigada, Simão. Marília, o objetivo aqui da conversa são duas partes. Uma mais pessoal e depois uma mais técnica. E a gente começa pela pessoal, que todo mundo tem gostado muito. Quando é que a Marília pensou, vou fazer direito? Tinha alguém na família que tinha pensado, vou fazer direito, porque já tinha algum modelo? Teve alguma resistência na família pelo vou fazer direito? Como é que é a sua relação com o direito? Bom, eu posso dizer assim que essa escolha pelo direito foi uma coisa muito orgânica e muito natural, e que eu não conseguiria nem localizar realmente quando que ela aconteceu, porque é algo que sempre fez parte de mim, né? Eu sempre fui assim, uma criança que sempre quis fazer direito. Inclusive, nesse momento aí pandêmico, Simão, a minha mãe estava fazendo algumas arrumações em casa, tal, e se matava de rir, mandando nos grupos de WhatsApp da família desenhos, colagens que ela resgatou da nossa primeira infância, e que ali, né, naqueles exercícios que a professora passa para casa, de você recortar de 4 jornais e revistas diferentes, né, e fazer a profissão que você quer ser, já estava ali, né, a minha opção pelo direito muito clara. Então, realmente foi algo assim que já nasceu, eu já nasci com isso assim muito forte, e eu sou, na verdade, já a 4ª geração consecutiva, né, que faz essa opção pelo direito. Então, realmente, acho que foi muito, de alguma maneira, né, foi muito inspirada, mas também, curiosamente, não houve assim um incentivo, né? A minha mãe
o seu pai, enfim, e seu avô, né, enfim, foram todos advogados, todos advogados públicos, inclusive, procuradores, mas a minha mãe sempre foi muito tranquila, nunca fez um incentivo direto, ao contrário, eu que já queria acompanhar, teve uma época que ela inclusive cumulou, né, a advocacia particular, então eu ia para o escritório dela de tarde e quando ela era convidada para solenidades, né, eu também me infiltrava, né, meu pai era engenheiro civil e não era tão afeto assim esse mundo formal do direito, então ele sempre falava, não, olha, né, a Marília quer ir, então, né, tá aqui, ó, meu convite aqui, eu já entrego para ela, e eu gostava de ir nas posses de desembargador, gostava de entender como que eram as dinâmicas, então, realmente foi uma coisa, assim, sempre muito forte, sabe, Simão? Até caricata. Ô Marília, mas então, sabe o que eu ia te perguntar? Que eu nunca te perguntei isso. Eu sei que você tem sua irmã Luciana, que é sua irmã gêmea, isso é óbvio. Que também foi Sim, para a área jurídica, que também é professora. Quer dizer, é uma coisa curiosa a força do direito da sua família. Mas você tem sim, outros irmãos ou irmãs? Ou só você? tenho, Você tem? tenho. Eu Conta um pouco tenho. sobre isso para os nossos ouvintes. Então, é muito curioso, porque como eu tenho a irmã gêmea Luciana, naturalmente as pessoas acham que, né, essa linha da família se encerra ali. Mas não, então eu tenho a Silvia, né? É uma irmã que ela tem uma diferença muito pequena de idade, porque ela é um ano mais velha apenas. Então, os meus pais tiveram esse desafio, né, de ter, assim, né, realmente os filhos ali tudo junto, né? A gente nasceu 1 ano e 2 meses depois da Silvia, então ela ainda era um bebê, né, quando a gente nasceu. E aí a Silvia é uma arquiteta, né, muito né, bem-sucedida, tudo também. Teve um desenvolvimento na sua área acadêmica, né, também é professora, enfim, tem esse lado, né, de pesquisadora também. E é a pessoa hoje que traz realmente muita criatividade, que pensa fora da caixa, que nos provoca muito, mas volta e meia ela brinca, né, usando termos em latim com a gente, em tudo, porque ela já foi pegando, né, muito né, os jargões, enfim, então ela sempre brinca com isso. E me conta uma coisa. Então, o lado da advocacia é o lado materno da sua família, certo? Isso é o lado materno. E seu pai é engenheiro civil, portanto, aliás, parecido comigo, porque meu pai é engenheiro e minha mãe é professora de história. E 3 lá em casa foram para as humanidades e uma para as exatas. Então, uma irmã seguiu mais o meu pai e os outros 3 as humanidades da minha mãe. Mas eu não tinha na família advogados, assim, na família próxima. É muito interessante isso. Agora, Marília, uma segunda questão, que é essa que eu ia te perguntar. E o lado da docência? Você disse agora que a sua irmã, que é arquiteta, também tá na docência. A Luciana e você também na docência. E a docência entra como nessa sua estrutura familiar? Olha, Simão, essa talvez seja a pergunta mais complexa de ser respondida, porque no meu projeto, enfim, pessoal, a questão do estudo não era assim exatamente uma prioridade, ou não era algo que eu acolhi desde cedo. Então, eu sempre fui uma criança muito crítica, muito rebelde, até diria. Então, eu sempre fui uma criança muito questionadora, que debatia as coisas, que não aceitava as coisas tão fáceis, né? Não era assim uma criança mais dócil, enfim. Então, eu sempre tive esse lado, assim, questionador. Mas eu fui muito também rebelde no colégio. Então eu estudava, né, estudei a minha vida inteira, completei desde do maternal, enfim, até o terceiro ano, num colégio muito tradicional aqui de Curitiba, um colégio marista, né? Sem dúvida, um dos melhores colégios da cidade, e que, assim, realmente para mim era absolutamente insuportável estar em sala de aula. Então eu sempre estava procurando alguma coisa para estar fora, sempre estava assim orbitando em outros locais, porque para mim realmente era assim insuportável. Então eu fui uma criança que eu nunca fiz tarefa de casa. Todos os anos eu fazia meus pais passarem assim um verdadeiro drama, porque, nossa, ficava assim em recuperação em quase todas as matérias. Não, assim, e é interessante, Marília! Simão, porque Marília, posso dizer? Eu tô chocado. Porque se eu morresse a meia hora, eu ia dizer que a Marília era CDF,
daquelas que ficavam na sala de aula, que estudava tudo, tirava 10 em tudo. Nossa, Maria, mas eu tô chocada. Minha Sim. vida ruiu depois dessa live. Mas me Não, conta. e é muito curioso porque a Silvia, né, nossa irmã mais velha, foi justamente essa aluna, assim, uma criança que não dá trabalho, assim, aquela aluna que além de ser inteligente, brilhante, genial, assim, é amiga de todos os colegas, é amiga de todos os professores. A Silvia é super comunicativa, né? Ela é uma simpatia mesmo. Então os professores se chocavam muito, porque dava ali um ano, eles olhavam na chamada e se chocavam, né? Mas como assim é? Mas como é que é a irmã da Silvia? Não é possível! E tudo. Então, realmente, assim, eu acho que se eu tivesse que, né, se eu fosse né, numa cartomante né, enfim, recebesse essa mensagem que eu seria professora, de fato, Simão, eu acharia que era uma questão de charlatanismo puro, não acreditaria. Então, realmente, eu sempre assim tive inclusive nunca me dei muito bem com os professores, porque nunca me dobrei, nunca, sabe? Sempre fui muito autêntica, enfim. Então, num ambiente escolar primário, esse é um comportamento que não é muito desejável. Hoje a gente vê que não, que as escolas elas estão assim dando muito espaço para que as crianças se expressem, para que elas sejam criativas. Então, talvez nesse modelo escolar de hoje, eu assim, com certeza me daria muito bem. Mas naquele modelo passado era assim, eu era desinteressada, tudo que eu podia fazer para realmente assim não estar no ambiente escolar eu realmente faria, sabe? Para mim isso era Ô, assim um drama. Maria, é a live mais surpreendente do ano. Desculpe, eu vou ter que pôr esse título. E me diga uma coisa, e na escola, nessa sua vontade irrequieta de conhecer mais coisas, de além da sala de aula, de não estudar algumas coisas, tinha alguma coisa que você se dedicasse? Ou você era uma negação em tudo? Ou já tinha alguma coisinha que você tinha aquele prazer no estudo? Olha, Simão, eu sempre gostei de fazer as coisas, digamos assim, de acordo com a minha cabeça. Então, por exemplo, os meus pais trabalhavam muito e tudo, então, aos sábados, eu e as minhas irmãs, nós frequentávamos uma escola pública, né, em Curitiba. Era uma coisa assim que a minha mãe achava muito importante, porque ela sempre dizia que ela queria, assim, ter filhos de verdade, que entendessem, que convivessem com todas as pessoas. Então, a gente ia no sábado para uma escola pública que era um centro de criatividade numa área histórica aqui de Curitiba, né, que é o Largo da Ordem. Então, a gente ficava a manhã inteira tendo aulas sobre cultura geral, sobre outros idiomas, sobre artes de todas as formas. Então, a gente entendia assim como que era a técnica, né, para realizar cada tipo de coisa. E também, uma coisa que me influenciou muito nessa época é porque a minha mãe passava, assim, em casa, lições para a gente sobre mitologia. Ela é uma mulher, assim, muito erudita, então ela fez até aquele último Nancy, então tem, né, o diploma e tal. Então, assim, ela já passava muitas coisas antes de dormir, em vez de ler, enfim, leituras, ela lia questões mitológicas. Então, isso sempre me tocou. E aí eu pedia para ir para aulas que fossem ligadas com isso. Então, teve uma época que uma senhora deu aulas também, assim, para mim e para minhas irmãs, sobre cultura geral, sobre questões mais afetas, assim, a humanidades, mas que eram coisas que tinham utilidade, que eu conseguia entender valor. E eu sempre tive uma postura, sabe, Simão, como estudante, eu sempre tive uma postura um pouco arrogante. Por quê? Porque quando eu admirava o professor ou a professora, eu era a aluna mais obediente. Mas os meus professores do primário não eram pessoas que eu admirava, porque eles não tinham assim uma super formação, repetiam ali a mesma coisa, né? Enfim. Então, quando eu estava em ambientes assim que eu sentia uma admiração pela pessoa que estava falando, eu parava tudo e aí realmente assim me aprofundava e de uma aluna rebelde e tudo, eu passava a ser uma pessoa muito interessada e tudo mais. Então, eu acabei, digamos assim, nesse período, tendo uma educação muito mais baseada nessas coisas e fui administrando o colégio. Fui administrando.
o grande turning point foi quando chegou o momento do vestibular. Porque aí, né, eu, enfim, fui instada aí tomar aí uma decisão e tudo mais. Então, eu lembro até hoje que eu estava no segundo grau, no segundo ano do segundo grau, a minha melhor amiga tinha ido para Londres, ela era a melhor aluna do colégio, até na faculdade ela foi para São Paulo, fez administração na FGV. Então, assim, hoje, né, mora na Holanda, e foi CEO já de várias empresas. Então, eu lembro assim que eu comecei a perceber o quanto eu estava perdendo oportunidades por não estar naquele formatinho. Então, a gente dialogava de igual para igual e eu percebi, olha, né, não é, o que me falta para eu abrir algumas portas? E daí eu percebia que quando chegava na questão do boletim, do currículo, sim, era uma negação, né? E não ia conseguir assim um parecer favorável de nenhum professor. E aí o que aconteceu? Eu fui uma vez, eu fui na posse, tá? A gente tinha aqui o Tribunal de Alçada e uma grande amiga de faculdade da minha mãe ia então se tornar, né? Ia sair da advocacia e então tinha entrado pelo quinto para o cargo de juíza do Tribunal de Alçada. E eu lembro que então eu pedi, né, para minha mãe e tal, fui lá, dei um jeitinho, comprei uma calça preta, social, não sei o que, e fui na posse com a minha mãe. E eu me senti o máximo, porque as pessoas achavam assim, ah, sua filha tá na faculdade já de Direito. E eu ali tinha, né, 15, 16 anos, achei, nossa, né, que máximo, tudo. E naquele dia, quando a gente saiu da posse, que foi à tarde, a minha mãe me levou para tomar um café e bateu uma real comigo. E falou assim que ela via muito potencial, mas que realmente, né, daquele jeito ali não dava, que ela já não sabia mais o que fazer comigo por conta dessa questão aí estudantil e tal, e não sei o que. Daí eu falei, não, mas eu vou fazer direito na federal, não sei o que. Dela virou assim, como, né, e tudo. E falou assim que ela não ia pagar a faculdade, porque toda a nossa família tinha feito lá, né, na federal para minha mãe, isso era muito importante, né? Assim, o avô dela tinha se formado lá, o pai dela, ela, inclusive meus avós se conheceram até na escadaria da faculdade, então isso tem um simbolismo muito grande, né? Minha avó é dentista, e meu avô, né, era estudante de direito, mas naquela época a odontologia também era naquele prédio central ali da federal. Então eles se conheceram na escada, enfim. E a minha mãe me deu esse choque de realidade e tudo, e eu me senti derrotada, né, naquele dia. E daí eu comecei a ficar um pouco tocada com a questão, mas não dava mais tempo, sabe, Simão? Eu tinha que correr atrás, assim, desde a primeira série ali, que eu não tinha ali aqueles conteúdos. Então, eu terminei ali o colégio, administrei isso e fui fazer o cursinho pré-vestibular, tá? E eu amei o cursinho pré-vestibular. Meu colégio, ele demonizava, inclusive os professores, assim, falavam mal, sabe, do cursinho pré-vestibular, como se fosse, assim, digamos, aí em São Paulo, o objetivo, Sim, algo assim, né? sim. Então, e os meus professores demonizavam, porque cursinho, porque não sei o quê, porque, enfim. E eu me encontrei nesse lugar, porque os professores eram pessoas muito tituladas. Então, o meu professor de matemática, ele fez agulhas negras. Meu professor de física tinha passado em primeiro lugar na FUVEST, tinha feito ITA. Então, eu respeitava aqueles professores. Então, realmente, eu parei para ouvir. E aí, eu fiz, assim, uma internação, sabe? Eu estudava de manhã. Aquilo que eu nunca estudei na minha vida, eu estudei lá. Inclusive, eu fazia aulas particulares sábado, domingo. E, assim, é um pouco o que eu acredito na vida. Que uma pessoa, quando ela tem um objetivo e tudo mais, e isso, assim, é uma coisa que vem do coração, que ela sente, assim, aquela emoção e tudo, se conecta com aquilo, ela precisa estar disposta a fazer o que precisa ser feito. E se ela fizer, é óbvio que ela vai conquistar, né? Então eu vejo assim muitas pessoas que às vezes assim se aproximam, né, hoje nessa posição que eu tô aqui de professora, putz, que a pessoa diz que quer tal, mas quando você vai ver, tá disposta a pagar o preço, tá? Então assim, por que eu tô contando isso? Porque quem tá ouvindo agora deve ter pensado, nossa, que legal, então ela passou lá na federal, beleza, show. Então, não passei. Eu precisei fazer mais um ano de cursinho naquele ano. Verdade.
Verdade. Naquele ano, Simão, eu passei em primeiro lugar do Cefet, eu passei na UFSC, eu passei em Direito, eu passei assim, todos os vestibulares que eu fiz, que você puder imaginar, tudo eu passei bem, o EM, o EL, quando saiu o resultado da UFSC, eu falei, putz, eu vou passar na Federal, porque na UFSC eu não tinha dado tempo de estudar Geografia e História de Santa Catarina, que cai. Então, eu pensei, bom, se na UFSC eu passei, com certeza que no Federal eu passei. E eu acho que como pessoa, ter ido, sabe, no dia do resultado, ir lá, pegar o jornal com a minha família inteira e não ver o meu nome e ter que administrar isso, com certeza foi um crescimento emocional muito grande que eu tive, né? E aí eu fiquei naquela, putz, será que eu vou fazer o UFSC, não sei o quê. Só que eu sabia, Simão, que eu ia ser uma pessoa muito recalcada se eu não conquistasse aquilo que eu queria. Então eu, né, assim, realmente ali guardei um luto, refleti muito e falei, não, sonho é sonho e eu vou conquistar isso. Eu sou uma pessoa muito jovem, né? Eu posso me dar isso de presente. Então, beleza, fui lá e assim, meu Deus, o que eu ouvia de amigos dos pais, de pessoas, Simão, que assim, que não tinham nada a ver com a minha vida e que me criticavam. Eu não, olha, foi um período da minha vida que eu não podia ter, assim, nenhuma vida social, porque se eu ia num churrasco, as pessoas ficavam, mas por que você não faz tal faculdade? Mas porque, olha, essa faculdade aqui também é boa. E até, assim, importante dizer aqui para quem está assistindo, que eu sei que a gente, né, reconheço que a gente tem excelentes faculdades aqui na cidade de Curitiba, mas é como eu falei, isso estava num outro plano. Não era sobre currículo, sobre professor. E aí, Simão, fiz mais um ano, fiquei lá e tudo, e daí deu certo, passei. E, nossa, assim, para contar até para quem está nos ouvindo, né, o meu marido foi meu colega de turma. Então, putz, eu sou uma pessoa que também tem assim uma crença muito forte, né, em Deus e eu acredito que realmente a minha história nesse ponto estava escrita e que todo esse esforço tinha um sentido, né? Então, quando eu entrei na faculdade, Simão, eu era uma potência imbatível, porque o que o professor falasse, claro que ia fazer. Meus colegas ali, a maior parte ali, geniais, né? Mas que tinham passado ali no terceirão, eles não tinham essa energia que eu tinha. Eu valorizei muito a minha vaga na universidade pública, né? Eu suei muito, né, para conquistar. Então, quando eu entrei na faculdade, também já emendando aqui, é lógico que eu chamei a atenção dos professores, recebia já convite para fazer os melhores estágios, porque eles viam assim esse gás, essa energia, né? E realmente. Ô Marília, mas só uma nota. Eu passei Não, depois claro. do terceirão, eu fui para a faculdade direto. Mas eu tinha pela São Francisco uma coisa espiritual. Eu não tinha nenhum familiar que tinha feito direito, eu não tinha nenhuma relação, mas o meu avô entrou em direito e não pôde cursar porque o Getúlio fechou o curso noturno. E quando fechou o curso Putz, noturno, ele teve que trabalhar, porque ele tinha que sustentar a família, ele era arrimo de família, então ele não cursou direito porque não conseguiu. Mas a minha relação com a São Francisco foi realmente de lovers at first sight. Eu olhei para a faculdade, quando eu passei no vestibular, falei, me encontrei. Mas eu entendo bem essa ideia espiritual de ter a hora certa para conseguir as coisas. E a sua hora certa não era no terceiro, não era no primeiro ano, era no segundo ano de vestibular. Então eu achei muito tocante a sua história. Mas eu não posso deixar de fazer duas perguntas. Ó, nós já estamos há meia hora falando, parece que faz 5 minutos. Eu falei, essas lives vão ter 4 horas. Mas eu não posso deixar de fazer duas perguntas. A primeira pergunta é da Marília com leitura. Na sua fase rebelde, na sua fase de não quero trabalhar, não quero estudar, você alguma vez teve encanto com leitura ou esse encanto com a leitura só é depois da Marília já CDF? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu vou emendar, e você responde as duas. Que a sua live exige essa pergunta. Como é que é ter uma irmã gêmea que tem um caminho tão próximo ao seu? E eu queria saber se a história da Luciana parece com a sua também nesse ponto. Vai, aproveita e me conta isso, que eu tô morrendo de curiosidade. então, sim, a leitura sempre, né? Primeira pergunta, a leitura sempre fez parte, né? Justamente, Simão, eu sempre fui uma pessoa que eu busquei o ensino da cultura, das coisas que eu achava que uma pessoa precisava saber. Eu sempre me senti uma pessoa muito inteligente nesse ponto.
Mas, assim, o que eu sempre rechacei e nunca, assim, me deixei muito docilizar, domesticar, era essa questão do ensino formal, sabe? Dessa questão do decoreba, né? Essa canseira daqueles conteúdos que não guardam nenhuma pertinência com a nossa realidade e tudo mais. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ligada, né, com as questões culturais, enfim. Então, a leitura sempre foi algo muito importante para a gente, né? A minha mãe sempre tinha, assim, participava daqueles círculos de livro e tal. Então, a gente sempre ganhou livros na minha casa. A gente tinha uma biblioteca. E, assim, isso é algo, assim, que eles, né, os meus pais sempre incentivaram muito a gente. Então, nesse ponto, assim, eu destoava, né? Então, as únicas aulas que às vezes eu participava um pouco ou falava alguma coisa eram justamente as aulas de história e um professor, assim, sabe, Simão, que me permita também uma nota rápida, que, nossa, assim, mudou muito as minhas perspectivas e que daí também me ajudou muito a me encaixar nisso de virar a chave para o cursinho, foi o professor Júlio Paulo Marcondes, porque o professor Júlio era um professor que ele tinha cursado Direito, ele era formado em Direito, né, pela Unesp, e ele era o filho de um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele era uma pessoa extremamente letrada, muito gabaritada. Então, ele foi o único professor no colégio que eu tive que eu realmente admirei. Então, li as coisas que ele me passava, achava aquilo incrível. E a Luciana, ela realmente teve uma trajetória muito parecida, Simão. Nisso tudo que eu falei, né, da rebeldia e da gente não se dobrar, nossa, e tudo, isso foi exatamente igual. Fomos companheiros, inclusive, nos unimos muito nessa fase do cursinho e quis Deus que realmente, né, a gente sempre passasse em todos os vestibulares juntas, né, UFSC, e na Federal as duas não passaram e daí no outro ano Que a gente demais. virou o jogo. Curiosamente também, né, a Luciana é casada hoje com o Guilherme, advogado criminalista aí, e que também, nosso colega de turma, né? Então, são as coisas aí que são os mistérios da vida. E a Luciana, Simão, foi bem interessante te dizer que a Luciana teve um momento que ela teve uma crise, porque o que acontece? Como eu sempre fui uma criança que falava, quero fazer direito, tudo, ela não queria ser a gêmea imitadora. Então, quando a gente fez até os últimos vestibulares, a Luciana chegou a passar aqui em Curitiba em todas as particulares em medicina. E na federal ela colocou direito. E daí chegou aquele momento assim, e aí, né? Como é que vai ser? E ela falou, não, eu realmente quero direito, tudo, mas assim, eu não quero ficar ali como esse papel da gêmea que imita. Eu tenho minha autonomia, mas isso é o que eu quero. Então eu também não posso deixar de seguir essa vocação, porra, porque vão achar. E assim, Simão, uma nota aqui também. Eu e a Luciana, a gente tentou, especialmente durante a faculdade, fazer trabalho sempre com pessoas diferentes. Assim, a gente tentou nos diferenciar ao máximo. Cada uma foi para um lado. Mas a gente também hoje já viu que não adianta. Vai uma para um lado e o destino une. Então, isso, enfim. Mas, até comentando, né, com você, acho que uma das cenas mais épicas, né, da minha vida foi o momento que a gente subiu as escadarias da faculdade no primeiro dia de aula, né, juntas, subimos, assim, passando pela metade ali no centro ali da faculdade, foi uma emoção e eu senti isso. Parece que um desassossego que eu, desde que nasci, tinha, naquele momento aquilo sanou. Parece que estar na faculdade era algo que fazia muito sentido. E o ano passado, quando a Luciana passou no concurso e se tornou também professora da nossa universidade, depois que ela tomou posse, enfim, nós tivemos a oportunidade de repetir a cena, né? E nunca imaginávamos que íamos ser professoras, enfim. Então, realmente foi um momento muito especial para nós. Eu entendo perfeitamente, porque o dia que eu pisei na faculdade, professor, depois do meu concurso, a minha vida tomou uma outra dimensão, que compara ao primeiro dia que eu pus o pé como aluno. Quer dizer, no fundo, é a mesma dimensão espiritual com uma releitura só. Eu não posso nem falar muito disso, que eu estou emocionado. Talvez tenha sido o dia mais assim
Até hoje, É. mais fabuloso da minha vida. Meia hora depois, não começamos o assunto ainda, que eu queria fazer tantas perguntas para Marília, mas a gente vai fazer outras, porque esse negócio de live eu estou gostando. A Paula Forgione sugeriu que eu aqui no meu sofá do escritório fizesse uma câmera, Marília. E se eu não desse certo na área jurídica, eu ficasse de entrevistador. Quem sabe eu vou entrevistar celebridades do mundo jurídico. Mas, querida, meia hora de papo agradável. Uma última pergunta. Como é que a Marília, professora, a Marília advogada, a Marília esposa, a Marília filha, você não tem filhos ainda, certo? Não, ainda E não. a Marília corredora, que eu vejo você correndo aí nas redes sociais, corredora, maratonista, não é a corredora que só corre dos problemas. Como é que a Marília concilia tantas Marílias? E a pergunta que eu tenho feito a todas as meninas, a todas as mulheres e a todas as juristas. Você não tem uma sensação de culpa quando está em casa com o marido, deveria estar estudando. Quando está estudando, deveria estar advogando. Quando deveria estar advogando, deveria estar com seu pai, com sua mãe. Não sei, como é que essa dinâmica familiar, como é que funciona para você? Essa culpa de ter tantos papéis. Olha, Simão, eu acho que essa pergunta que você fez faz muito sentido, porque, obviamente, eu me sinto muito jovem por ter conquistado coisas que, talvez, assim, pessoas, né, mais, só numa questão mais sênior, enfim, que conseguiriam. Então, com certeza, houve muito sacrifício, né, para me doutorar cedo, ainda com essa dificuldade de me doutorar, né, enfim, em outro estado, essa questão também é, fazer o concurso público para federal, e, né, enfim, claro, você também quando fez seu concurso, é uma coisa que eu acho que a gente perde, assim, 1000 quilos mentais, É um emocionais, sofrimento, Marília. físicos. É um sofrimento que não se descreve. Porque ou você passou É, ou você não passou. Foi exato. assim, é uma fase tenebrosa da minha vida. De sofrimento, Sim, de sim, insônia, muito, muito, dor muito. física. Então, o que que acontece? Eu acho que também depois que eu passei no concurso e eu consegui conquistar esse sonho e tudo mais, eu fui uma pessoa que daí eu adquiri uma leveza muito grande, porque a realização pessoal, ela coloca a gente nesse patamar. E aí, Simão, o que eu comecei a fazer, talvez não seja a resposta mais ortodoxa, né? Mas sei que você espera, né? Uma conversa assim, dentro dessa nossa amizade, uma resposta bastante sincera. Eu comecei a me trabalhar como pessoa. Então eu fiz muitas mentorias, fiz 2 mentorias nos Estados Unidos, fiz algumas aqui em São Paulo. Como eu disse no começo da live, eu quando vou aprender alguma coisa, seja um esporte, uma língua, eu quero ter aula com a melhor pessoa. Quem é a melhor pessoa? Quem é o Mercado Livre? Líder nisso, né? E aí, então, eu fui procurar quem que era o preparador mental dos atletas olímpicos brasileiros, né? Como é que a pessoa vai para uma final olímpica? O que faz a diferença ali, né? Daquele segundo, do ouro para prata, tal. Então, eu fui tudo pesquisar profissionais que poderiam me ajudar, né, nisso. E eu acho que eles foram tão eficientes, Simão, que eu deixei assim 90% das coisas pesadas que eu carregava para trás e hoje eu consigo aproveitar muito mais a vida. Então, essa palavra que você usou, que já fez muito parte do meu cotidiano, que era a questão da culpa, eu acho que é algo que eu consegui enterrar, né? Lógico, são muitos ciclos, né, enfim, em algum momento próximo, né? Vou entrar num ciclo de ser mãe, então é um desejo que eu tenho, enfim, sempre quis constituir família e também estou me estruturando para isso. Então, acho que a questão também é um pouco essa, sabe, Simão? Eu vejo que você é uma pessoa que também tem isso, que você é muito focado, você sabe o que você quer, você paga o preço. Então, eu acho que o que nos ajuda é a organização e o foco. Eu acho que tem pessoas que têm muito potencial, mas que daí, assim, é tudo ao mesmo tempo, é tudo atrapalhado. Então, hoje eu valorizo muito os momentos de viagem, de aproveitar a vida, de descansar, porque eu sei que isso, se eu não fizer isso, eu não consigo o oxigênio ali necessário para depois performar do jeito que eu preciso. Então, é um Aliás, pouco Marília, isso, eu acho. parabéns, porque é um sinal de sabedoria você conseguir tirar essa carga da culpa, que ela não resolve nada na vida das pessoas, pelo contrário, ela é um peso que te puxa para baixo.
Maria, 25 minutos, vamos falar de guarda e de poder familiar. Já conversamos isso tantas vezes. Pedir desculpa aqui, né, Simão, para nossa audiência, mas olha, gente, realmente é cada história aí da vida pessoal que, meu Deus. Não, e a live vale muito por isso. O objetivo é esse, porque afinal de poder familiar já falamos muitas vezes sobre as questões verdade. pessoais poucas. Mas me conta, qual é o grande problema na leitura da Marília, professora, que escreve, que advoga, dessa confusão de guarda e poder familiar? Conta um pouquinho, em linhas gerais, como é que você sente esse problema para a gente estabelecer um pequeno diálogo. Ó, Simão, para mim o problema, ele está localizado vou colocar assim, em duas dimensões. Primeiro é a dimensão jurídica, vamos falar assim. Eu realmente acho, estou convencida que nós temos um problema aqui dogmático e que há uma confusão conceitual, uma confusão terminológica que acaba se projetando na doutrina e também na jurisprudência. E acho que uma outra frente aqui que a gente precisa colocar é que o direito de família, que é um direito tão vocacionado, tão próprio, né, para que o cidadão comum compreenda, enfim, tudo mais, ele é realmente, assim, péssimo nessa questão da guarda, porque no dia a dia, na advocacia, a gente vê que as pessoas não têm a menor noção do significado das coisas, mas falam com muita certeza e acham que guarda é algo que não é. E isso traz para a gente problemas muito importantes, assim, sobre a questão da pensão alimentícia, sobre as razões erradas das pessoas quererem guarda, da pessoa ter uma guarda no papel e quando você vai questionar, a pessoa não vive aquele regime de guarda. Então, eu acho que esse tema ele é importante porque ele é um tema que realmente tem um impacto fundamental na vida das pessoas. Se fosse só a primeira dimensão de ser um problema teórico, Simão, eu até estava feliz. Mas, para mim, o que me angustia é a abordagem pragmática mesmo. E conversando assim com os nossos espectadores e ouvintes, me conta como é que a Marília didaticamente fala. Poder familiar é isso, guarda é aquilo, e uma coisa não necessariamente prejudica ou reduz a outra. Vamos desenvolver um pouquinho agora, um pouco de doutrina para a gente dar clareza aos conceitos. Por favor, minha querida. Bom, eu sempre comento, né, nas oportunidades que eu tenho, tanto de dialogar com clientes quanto com alunos, essa questão, né, específica de que o termo ele merece cuidado e que sempre resgato, né, a nossa codificação civil. Por quê? Porque eu vou mostrando ali, em vários momentos, que o nosso código, ele dá inúmeros direitos, inúmeros deveres também, inclusive, simplesmente pelo fato da pessoa ter poder familiar. Então, primeiro, para não criar objeção, eu sempre falo do poder familiar, né? Então, eu falo, olha, né, tem poder familiar aqui, né? É uma decorrência da maternidade, da paternidade, né? Até que haja, enfim, algum tipo de suspensão ou de perda efetiva, né? A gente vai ter aqui a presunção que a pessoa tem o poder familiar e, portanto, tem aqui todas essas prerrogativas que a codificação coloca. Aí já vem a dúvida. Poxa, mas se tem tudo isso, então o que é essa tal de guarda? Por que eu preciso da guarda? Né? Exato. E aí a gente fala assim, olha, na verdade, a guarda é um conceito também importante, mas ele é um conceito que ele vai estar muito mais ligado com uma questão, né, digamos assim, da presença física ali. Do convívio. Do convívio. Então, eu acho que é muito importante que a gente faça essa diferenciação por dois motivos. Em primeiro lugar, para não desresponsabilizar quem não tem guarda, claro, porque continua tendo poder familiar e, portanto, está vinculado, né, eu não a sou tudo menos isso. Pai porque não tenho guarda, ou eu não sou menos mãe porque não tenho guarda. A responsabilidade permanece íntegra porque o poder familiar não se reduz nem se altera pela guarda. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Marília? E o segundo ponto é quando vou explicar essa questão da guarda, também fazer o chamado teste de realidade, né, Simão? Entender um pouco por quais razões esse cliente quer, né, essa guarda, se realmente é uma questão social de orgulho, quer bater no peito, quer contato, se realmente
existe ali, às vezes, uma questão de disputa ainda com, né, com algum resíduo ali da questão da conjugalidade, e se às vezes a pessoa tem uma expectativa de que isso vai ter algum impacto na questão dos alimentos, que, né, enfim, Financeiro. é até importante a gente falar aqui, né, que pelo fato aí do tema da guarda ter tido aquelas sucessivas mudanças, nossa, eu lembro que, em especial na última, meu Deus, eu recebi assim, uma enxurrada de consultas que as pessoas achavam, ah, não, então se eu tiver guarda compartilhada aqui, ó, eu posso reduzir a pensão e tal. Então, assim, às vezes as pessoas também procuram os institutos por objetivos que não são tão nobres. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado, né, de fazer esse teste para ver se a pessoa tem essa disponibilidade, né, se realmente pode se responsabilizar e afinal de contas, por que que ela quer, né? E aí, lógico, Simão, vou explicando as modalidades de guarda, né? Enfim, a unilateral, a guarda compartilhada, né? Que, enfim, a coqueluche aqui e tal. E daí diferencio da guarda alternada, porque também esse é um ponto, né? A Marília, maior parte. deixa eu te cortar por uma coisa. Você Claro, não não. percebeu que depois que criou-se a guarda alternada, a compartilhada como regra, há pelo lado dos homens meio que um fetiche por ela, até para Sim, não dizer que não está sendo pai? Não estou dizendo nem o sim. lado negativo de não pagar pensão, não. Porque eles dizem assim, se é compartilhado, eu sou mais pai. Você não percebe que socialmente o pai que não tem guarda compartilhada se sente diminuído diante das mulheres? Ou só é minha essa percepção? Não, eu compartilho essa percepção e assim, realmente eles trazem isso, sabe? Eles falam com bastante transparência quando a gente vai questionando. Eles não querem parecer que são relapsos, É porque isso. também tem isso, né, Simão? Por muitos anos na nossa sociedade era socialmente aceito essa questão do pai pagador de pensão, Sim. né? Isso, muitas, eu acho assim que no decorrer da sociedade, já primeiro foi uma grande conquista entender que o pai ia ter o exame de DNA e que ele ia pagar pensão alimentícia. Então, assim, essa era uma vitória tão grande, né? Aquilo já naquele momento satisfazia. E depois a gente vai avançando. Então, hoje me parece aqui que dentro dessa perspectiva, os pais eles também têm eles querem preservar essa imagem. Então eles falam, olha, tudo bem, tem aqui a questão da pensão, mas assim, eu quero, e muitas vezes até pais que falam assim, ó, por exemplo, tive um caso que o pai morava em outra cidade. E ele falava assim, não, eu já fiz pesquisas, eu já sei que essa questão aí da guarda compartilhada vai ser complicada, mas assim, o que me interessa é poder tomar as decisões em conjunto, né? Então também tem isso, Simão. Eu vejo que a maior parte dos pais não quer assim achar que a mãe vai ter uma posição despótica, sabe? E até que muitas vezes pode impactar em pensão, sabe? Aí antes a gente tinha um problema, porque eles falavam assim: ah, mas como não cabe prestação de alimentos, imagina se ela muda de colégio, criança, aumenta, daí eu também não posso pedir prestação de contas. Claro, agora a gente tem essa reviravolta no STJ, né? Enfim, então eu sinto dessa maneira. E fala um pouco da guarda alternada, desculpe que eu te cortei, para a gente prosseguir com a ideia. Além da unilateral, a compartilhada, e fala um pouquinho da alternada. A guarda alternada, ela realmente hoje é uma guarda que, para, né, enfim, muitos juristas, ela seria inexistente, impossível até no Brasil, pelo fato dela não estar positivada, né, não houve uma legislação, enfim, trazendo ela, recepcionando ela para o Brasil, e nós já tivemos, né, até pronunciamentos no STJ, destaco aqui a ministra Nancy Andrighi, que cita realmente textualmente, né, o fato de que ela seria muito danosa para as crianças na medida em que o fato de nessa guarda a criança ela ficar um determinado período de tempo, normalmente uma semana com a mãe, outra semana com o pai, e naquele período existir uma concentração total de decisões somente com aquele que está com a criança, que isso traria uma esquizofrenia nessa criança, porque ela não conseguiria realmente criar referências, né? Ela não conseguiria densificar nenhum tipo de comportamento, porque cada hora muda e por vezes num divórcio, né, Simão? A gente vê que os pais se transformam assim em opostos, né, em extremos. Então, eu mesma tive um caso em que as partes eram advogadas, né? A gente conduziu um acordo e
as duas partes, né? Cada um para o seu próprio escritório, enfim, que assistia, tinham por tudo que queriam uma guarda alternada e por tudo. Eu alertei, a colega advogada alertou, enfim. E obviamente, quando a gente levou esse acordo para homologação, o Ministério Público do Estado do Paraná deu um parecer desfavorável e a magistrada do caso também, foi na Quinta Vara de Família aqui, faz esse registro, né? Também a magistrada não homologou e realmente mandou que se alterasse. E realmente foi alterado. Agora, aqui também, Simão, eu vou botar uma pimenta. A gente também tem que ver que o tema da guarda ele é um pouco hipócrita, porque também só está passando pelo crivo do judiciário quem vai lá e coloca isso no papel, peticiona, forma uma demanda. Se as pessoas também têm, né, às vezes eu já observei isso na sociedade, pessoas que vivem guardas alternadas, tudo não foram lá homologar, né? Maria, e não há uma supervisão. Se me permite, você tem toda a razão. Eu agora, com um assistente meu e amigo, ele é muito novo, mais que nós, ele tentou uma guarda alternada de uma criança de 2 anos, com um regime de pernoite, cada dia na casa de um. Segunda, terça, imagine isso. Eu falei, isso não vai dar certo. E ele, muito jovem, me respondeu, mas quem melhor que os pais sabem do interesse dos filhos? Eu disse, o juiz no sistema brasileiro, que pode falar não para ambos os pais. Ah, mas o juiz não sabe. Pela lei, sabe. Repara um detalhe. Se esses pais tivessem não feito nada e posto uma criança de 2 anos dormir cada noite numa casa, sem o carimbo do judiciário, é o que você falou, não haveria verificação. Não ia ter um fiscal acompanhando. Mas leva o judiciário e toma na cabeça. Então você tem razão que há uma hipocrisia. Mas eu também vejo, por um lado, que isso é um ponto positivo. Se a gente quiser a informalidade, façamos do jeito que quisermos. Se quisermos a formalidade, é by the book. Você percebe? Agora, sim, exato. Nada impede que o juiz bata um carimbo e na prática faça o que nós tínhamos pensado em fazer. Porque daí eu orientei esse meu amigo a mudar o acordo, ele mudou, o MP concordou, a juíza homologou. Ele falou assim para mim, mas Simão, o que impede de eu seguir a ideia da cabeça dos pais? Nada. A criança dorme uma noite em cada casa. Agora, o juiz não é obrigado a bater o carimbo nisso, né, Marília? Então, sim, eu acho com que certeza. a sua ponderação é genial. Se cada um faz o que quer. Agora, o Estado não vai chancelar esse tipo de coisa. Os nossos clientes perguntaram isso, né? E até, Simão, foi muito complicado, porque esse foi um caso que, assim, a gente estava usando, assim, expedientes de mediação, de advocacia colaborativa. Então, esse também é um problema. Hoje, né, eu sou uma entusiasta da autonomia privada e tal, mas esse também é um problema, porque, né, nem sempre o Ministério Público vai ser tão descolado ou necessariamente vai concordar, né, com essa sabedoria da autocomposição das partes. Mas, o que acontece? O que eu respondi, né, no caso, para o meu cliente foi o seguinte, olha, vou ser muito franca com você. Para vocês fazerem alguma coisa diferente, primeiro que não é legal você viver uma clandestinidade. Isso não é uma energia assim que a gente deseja para ninguém. A gente quer que o cliente tenha paz de espírito e tal. Mas você tem que ter muita confiança, né, na mãe da criança. Porque assim, se vocês saírem, você não sabe amanhã ou depois se ocorrer algum tipo de disputa, como que isso vai ser levado? E assim, e aí vocês dois vão ser assim totalmente descredibilizados pelo judiciário, né? E assim, teoricamente, a primeira vez que você descumprir, não tá livre dela ir lá fazer um BO que você descumpriu, ainda que vocês tenham um trato verbal diferente. Então eu falei, olha, para mim aqui, né, realmente vocês têm que seguir, né? Vamos aí acreditar que o Ministério Público e a magistrada realmente fizeram isso para o bem, para o melhor, e sigam aí fielmente essa né, disposição. Então acabou, Luciana, manda um beijo, Lu. Então acabou de uma maneira by the book. Vocês precisaram seguir a guarda compartilhada. Agora, Marília, conta um pouquinho o que na sua leitura é uma guarda compartilhada. O dia a dia. Pensa num exemplo hipotético. Como é que João e Maria compartilham guarda? Ou João e João compartilham guarda? Ou Maria e Maria compartilham guarda? Como é que funciona isso? Bom, eu acredito que na guarda compartilhada aí, enfim, mais ortodoxa, ou mais próxima do que a gente gostaria, é uma guarda em que, de fato, a gente vai ter
um diálogo, né, bastante proveitoso aí entre as partes e que as decisões mais importantes, atinentes à educação, a questões de saúde, de lazer, de cultura, de tudo que envolve, né, o asseio e o saudável desenvolvimento do menor, vão ser tomadas realmente em consenso, em conjunto, né, trazendo até uma paz social para a família e evitando muito desgaste. Mas também entendo que, em especial, se a gente defende e entende que a ideia de guarda está muito ligada à questão desta proximidade física, a gente também tem que ter uma distribuição de tempo, né, na rotina dessa criança, que eu não vou defender aqui que precisa ser cartesianamente, né, Simão, igual, que isso seria ridículo, isso não serviria ao melhor interesse da criança, isso E, seria aliás, Marília, adultocentrismo. e totalmente impossível na prática, porque pegar uma semana Sim, e dividir por horas é só alguém que não vive, é só alguém que está no Nefilibata. Estamos de acordo. mas eu acho importante, né, Simão, comentar isso, porque, putz, lamentavelmente a gente já viu aí, né, não vamos citar nomes, mas já vimos aí, né, até representantes da magistratura defendendo como um sinal dos tempos e dos direitos humanos, realmente colocar lá no Excel e em termos, né, enfim, matemáticos ali, fazer essa divisão entre pai e mãe, que é uma coisa que só prestigia, na verdade, né, realmente essa questão aí do adultocentrismo, para usar uma expressão tão cara ao professor Eduardo de Oliveira Leite, né? Ô, Então, assim, Marília, eu não posso deixar de dizer que numa jornada houve quem sim, defendesse isso e eu não fui exatamente muito simpático, mas é porque isso realmente denota uma falta de sensibilidade. Não é conhecimento, Marília. É olhar o ser humano como ser humano. Eu lembro que houve uma audiência em que um magistrado hipotético teria dito para o pai: o senhor é policial militar, sim, eu trabalho 12 por 36. O senhor não pode trabalhar 12 por 36 porque o senhor não vai ter tempo de cuidar do seu filho em guarda compartilhada meio a meio. O senhor precisa se virar. Ele disse: mas doutora, eu vou pedir demissão. Falou assim: seu filho em primeiro lugar. Quer dizer, só para mostrar os absurdos do meio a meio. Mas você também concorda comigo, nesse meu escrito eu disse isso agora, que há situações econômicas que impedem a guarda compartilhada? Por exemplo, um pai que passa 4 horas na condução pública para chegar ao trabalho, 4 horas para voltar, será que ele consegue ter efetivamente uma guarda compartilhada se ele passa 8 horas por dia num transporte público? Se ele faz hora extra, é o caso do vigilante noturno, uma guarda compartilhada de quem passa a noite inteira trabalhando? Eu não sei, Marília. Eu acho que a gente criou um certo... É bacana falar guarda compartilhada, mas eu acho que a gente não consegue dar densidade prática ao conceito muitas vezes. Não sei se eu sou pessimista ou se eu sou realista, Marília. Queria te ouvir sobre isso. ó, Simão, eu vou ser muito franca com você. Essa semana até eu dei aula na BD Const sobre guarda e tive a honra de dividir a aula com o professor Grisar e comentei, falei, olha, vocês estão ouvindo, né? Meu Deus, e o marco teórico aqui do tema, um advogado com mais de 50 anos de experiência, e eu queria comentar o maior erro que eu cometi na minha advocacia. Foi um dos primeiros casos que eu peguei, era uma pessoa, né, enfim, ali ainda com uma certa inocência, e recebi um cliente que estava muito chateado porque a ex-esposa era uma alta executiva de um banco e falou: ó, meu filho está doente, ela vai viajar, vai para os treinamentos do banco e tal, e aí como é que deixa aí a criança? Pô, meu filho, deixa com a irmã dela. Eu sou pai, eu quero cuidar, então por que não deixa comigo? Eu sei, Simão, que foi o seguinte: em 24 horas, acho que, sabe, assim, foi um negócio que a gente entrou com uma medida, papapá, mas assim, de 24 a 48 horas, essa criança estava no colo do cara. Puta, comemoramos lá no escritório, a gente se abraçou, curtiu, nossa, show de bola. Não dá uma semana, o cara me liga, pede para ir lá no escritório conversar comigo. Aí vai lá e fala assim, então, sabe o que que é? Que realmente, nossa, né? Puxa, ele tava doente, né? Nossa, olha, eu tô 3 dias sem dormir. E daí começou a contar, realmente, era um pai que ele tinha um trabalho que exigia muita precisão e tudo. E daí ele falou, olha, isso não é compatível, né? Sou cirurgião aqui, neurocirurgião. Então, como é que eu vou operar se eu não tive uma boa noite de sono? Em resumo, Simão, tudo isso para contar que ele queria, na verdade, né, devolver ali, porque não deu conta. Então, assim, aquele caso para mim, eu conto assim,
que foi um batismo, porque eu, como advogada, deveria ter feito o teste de realidade com ele antes, né? E assim, eu vi que ele precisava desse reconhecimento como pai, que ele queria essa chancela. Então, será que a gente não tem como conseguir isso para as pessoas, mas não dessa forma? Sabe? Não dessa maneira radical, não deles quererem entrar nesse duelo, né? Então, eu acho que talvez uma coisa que, já olhando de forma prospectiva, que nos ajudaria era mudar o nome guarda. Porque eu acho que se fosse um nome mais que tivesse assim uma acepção mais da responsabilidade, eu acho que ia ser totalmente diferente, né? Será que Ô as pessoas Marília, iriam abrir mão, Marília, né? se você dissesse convívio físico e não guarda, a pessoa ia pensar, será que eu tenho tempo para esse convívio? Exato, Era só isso. exato. Convívio físico compartilhado. Ah, é convívio, doutor? É estar junto, é pegar na escola, é levar para fisioterapia. Marília, nós estamos chegando aos 4 minutos, eu começo a ficar ansioso. Eu só vou responder uma pergunta de uma colega que perguntou se os pais têm que estar de bem, terem boas relações para terem guarda compartilhada. Se for assim, os pais não terão quase nunca. Aliás, a guarda compartilhada só existirá por acordo. Agora, é verdade que impor uma guarda compartilhada, se houver um clima de beligerância daqueles mortais, eu também não sei se resolve para a criança. Então, a sua resposta a priori é que a lei não vai exigir boas relações para ter guarda compartilhada, senão só existiria por acordo, porque boas relações levam a acordo, não a litígio. Mas, por outro lado, impor uma guarda compartilhada, se o pé de guerra for tão grande, não é o caso. Eu acho que o juiz vai dosar, Marília, aí, se houver um grau de litígio, se aquela família pós-separação comporta a guarda compartilhada no melhor interesse do filho ou da filha. Então, me parece que essa pergunta a priori é uma sacanagem. Será que tem que ter boa relação? Porque a resposta vai ser não. Porque boa relação dificilmente vai ter. A pergunta é muito oportuna, porque, na verdade, antes dessa alteração e da guarda compartilhada ficar dessa forma, né, coativa, assim, quase que obrigatória, Simão, a gente via muitos casos que os clientes criavam o conflito para dizer assim, ah, não, mas eu não posso ter guarda compartilhada. Por quê? Ah, porque a gente não se dá bem. Então, assim, fica um pouco até capcioso, né? Então, eu vejo dessa maneira. Marília, 3 minutos para acabar. Eu queria te agradecer muito e queria que você dissesse um recado para quem nos ouve sobre perseverança. Aliás, eu fiquei muito emocionado porque eu, no fundo, sou um perseverante. Um dia eu tenho que fazer uma live comigo mesmo para contar as minhas histórias, mas perseverar vale a pena, certo? Perseverar, sim. Aliás, eu acho que é uma das coisas que realmente a gente tem como positiva na nossa vida, uma certa obstinação, certo, Marília? Sim, com certeza, com certeza. Eu realmente sou alguém que, sem qualquer pretensão piegas, acredita nisso. Quero dizer aqui para todos que estão nos ouvindo que eu acho que cada pessoa precisa atribuir à sua vida um significado espiritual, um significado maior, e eu realmente acredito que isso está na gente perseguir os nossos objetivos e que todos os obstáculos que surgem, eles existem por uma única razão, né, que para serem superados, para nos melhorar, e que a gente tem que ter muito entusiasmo nessa luta diária. E assim, é impressionante, né, Simão? Eu vi agora aqui que entrou, né, quero saudar, tem várias pessoas aqui, inclusive minha mãe aqui, que tá né, mandando beijo aqui, já mandou algumas mensagens, quero fazer uma saudação especial, mas quero dizer assim, que eu vi também aqui na live, né, a Daniele Teixeira, que hoje é nosso marco teórico em planejamento sucessório e que tem uma história tão bacana e que fez, né, talvez as pessoas se admirem quando escutem que a Dani, na verdade, terminou a sua faculdade. Hoje eu ouvia de manhã ela contando, né, já conheço a história dela, tive a oportunidade de ouvir com detalhes aí na Alemanha, quando se terminou a sua graduação em 2004. Então, eu acredito assim que as pessoas hoje, elas desmoronam diante de frustrações. Elas acham que não vão conseguir, elas criam assim muitos problemas fictícios. Elas Marília, caem, daí 30 ficam com segundos. vergonha. 30 Então, segundos. Conclui porque eu estou ficando ansioso. nesses 30 segundos finais, Simão, quero realmente deixar uma mensagem muito especial, realmente de esperança, de esforço, que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E para usar
algo tão caro aí, lusitano seu. E também, Simão, que para quem quer ir além do bojador, é necessário, acima de tudo, ir além da dor. É Então, são isso, essas as minhas fechou. mensagens. Ó, sua mãe, sua irmã Silvia, sua irmã Luciana e tantos amigos e amigas, beijão. Marília, vamos repetir, porque é uma alegria falar com você hoje e sempre. Obrigado, minha Valeu, querida. Simão. Um Um abraço, abraço gente. e até a próxima. Tchau, tchau.